Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje a gente vai falar de um tema que muita gente me pergunta. A gente vai tratar da aplicabilidade ou não da hipnose relativo à doença de Alzheimer. Ou seja, será que a hipnose pode auxiliar uma pessoa que tem doença de Alzheimer? E como você sabe, aqui no canal a gente não conversa sobre assuntos que não têm embasamento científico. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é a visão da ciência, a visão do que já foi estudado a respeito desse tema, para que você possa concluir se a hipnose pode ser utilizada para auxiliar pessoas que têm doença de Alzheimer ou não. Antes da gente começar, solta a nossa vinheta. Bom, antes de tudo você precisa entender um pouquinho o que é o Alzheimer, né? O Alzheimer ele é uma doença neurodegenerativa que vai provocar o declínio de funções cognitivas. Então, basicamente, vai reduzir capacidade de trabalho, vai reduzir capacidade de relacionamento social e vai interferir diretamente no comportamento e até na personalidade da pessoa. Num primeiro momento, o paciente, o cliente, ele começa a perder a sua memória mais recente. Ele pode até lembrar com precisão de acontecimentos que aconteceram lá atrás, mas o que acontece recentemente, ele efetivamente esquece. Com a evolução do quadro, normalmente o que o Alzheimer vai causar? Ele vai causar grande impacto no cotidiano da pessoa. Vai afetar a capacidade de aprendizado, capacidade de atenção, capacidade de orientação, capacidade de linguagem, e a pessoa vai ficando cada vez mais dependente de outras pessoas. Só para você ter noção, no Brasil a gente tem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos, e 6% dessas pessoas têm a doença de Alzheimer, segundo os dados da Associação Brasileira de Alzheimer. Em todo o mundo, 15 milhões de pessoas aproximadamente têm Alzheimer e é considerado uma doença incurável que acompanha graves transtornos, ou seja, traz graves transtornos para a pessoa que é acometida por essa doença. Então afeta a pessoa, afeta a família, afeta muita coisa para uma pessoa que tem a doença de Alzheimer. O estágio inicial da doença de Alzheimer, muitas vezes ele não é detectado. Às vezes até os próprios profissionais não detectam esse estado porque é considerado como se fosse um estado natural da velhice. Então a pessoa começa a ter determinados problemas relacionados com a fala, problemas de linguagem, tem perda significativa da memória, basicamente ela não consegue lembrar de coisas que acabaram de acontecer, não sabe muitas vezes que dia da semana está, que momento do dia ela está, se é manhã, tarde ou noite. Pontos importantes, ela começa a ter dificuldade de tomar decisões, começa a se sentir desmotivada, começa a se sentir mais inativa, começa a reagir com determinada raiva, uma raiva incomum, uma espécie de agressividade em determinadas ocasiões e, em regra, a pessoa começa a perder o interesse por hobbies, por coisas que ela desempenhou durante toda a vida. Então você perceba que o estágio inicial é um estágio onde muita gente olha isso com naturalidade, mas a detecção desse estágio é fundamental para o que a gente vai ver mais na frente, que é justamente a aplicação da hipnose na vida da pessoa. No estágio intermediário, a gente tem essa doença avançando e prejudicando ainda mais. Então a pessoa ela começa a ter dificuldade de viver sozinha, ela começa a ter uma dificuldade maior de comunicação e basicamente essa vida social dela passa a ficar para trás. Nesse ponto eu quero falar um pouco de neuroplasticidade. Até pouco tempo, muitos cientistas diziam que o nosso cérebro danificado era incapaz de se reparar. Basicamente, os cientistas entendiam que não existia a possibilidade de reparação do nosso cérebro caso ele efetivamente sofresse uma lesão ou caso ele entrasse no estado de degeneração. Os cientistas entendiam que se eu tinha um problema no meu cérebro, esse problema não teria como ser reparado. Não existiria o que hoje se conhece como neuroplasticidade. Apesar disso que eu estou colocando aqui para você, a evidência científica da neuroplasticidade, da plasticidade ou da capacidade dinâmica do cérebro de alterar sua organização e ativação ao longo da vida, ela cresceu substancialmente no último século, na verdade nas últimas décadas. Essa revisão analítica ela avalia basicamente evidências selecionadas
sobre a existência da plasticidade em pessoas com doença de Alzheimer, principalmente em estágio inicial, né? Quando a gente olha aquelas neuroimagens relacionadas a essas experiências, essas neuroimagens elas fornecem evidências persuasivas, efetivas, da existência de plasticidade ao longo do envelhecimento do cérebro, principalmente no estágio inicial da doença. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer aqui para você? Seria como se no estágio inicial da doença, o cérebro começasse a buscar outros meios de suprir aquilo que está sendo danificado. Então, o cérebro, vamos colocar o cérebro como uma entidade, ok? O cérebro, ele perceberia que aquele caminho que a pessoa sempre fez ao longo da vida, ele não está sendo mais efetivo. Então, o que o cérebro começa a fazer? Ele começa a buscar outros caminhos. Ele começa a substituir uma parte que antes estava ativa, então, falando daquela neuroimagem, uma parte que antes estava colorida, ele começa a substituir por outra, porque aquela parte ela não tem mais a mesma efetividade, ela começa a ter determinados danos. Então, esse é o conceito de plasticidade e cientificamente já comprovou-se a existência desse conceito, principalmente nos estágios iniciais da doença de Alzheimer. Em suma, o que a gente está falando aqui? A gente está falando uma possibilidade do cérebro reaprender determinadas habilidades cognitivas. Hoje a gente tem evidências e evidências científicas que sustentam a existência de processos compensatórios no trabalho do cérebro, mesmo quando a gente está falando de Alzheimer. Então, aquela ideia de que o cérebro não poderia se regenerar, de que a partir do momento que o cérebro iniciasse um estágio degenerativo, ele efetivamente seguiria dali para frente, sem qualquer possibilidade dele mesmo buscar soluções, isso já está ultrapassado, ok? Bom, e aí você me pergunta, tudo bem, eu já entendi mais da doença de Alzheimer, já entendi o conceito de plasticidade, mas onde a hipnose vai entrar com isso? Quando a gente está falando de hipnose, a gente está falando na possibilidade de, através de um processo, a gente gerar mais concentração, a gente gerar mais relaxamento, a gente gerar mais motivação, a gente gerar mais socialização, a gente gerar afetações na memória de curto prazo, a gente gerar afetações no envolvimento com atividades da vida diária e na memória significativa de determinados eventos. Esses 7 focos foram focos que participaram, que fizeram parte de uma pesquisa acontecida em 2007 e capitaneada por um cidadão chamado Simon Duff. E é exatamente dessa pesquisa que eu vou falar para você agora. Em 2007, esse cidadão que eu falei, o Dr. Simon Duff, junto com outro médico, o chamado Dr. Daniel Nightingale, eles resolveram fazer uma experiência com o uso da hipnose na doença de Alzheimer. Eles eram da Universidade de Liverpool e o que eles fizeram? Eles foram numa casa de repouso e eles selecionaram 3 grupos. Basicamente, um grupo que eles chamaram de grupo da hipnose, um grupo que eles selecionaram e colocaram o nome de grupo de discussão e um outro grupo que eles chamaram de grupo de tratamento usual. Esses 3 grupos, durante 9 meses, passariam por determinados processos e no final eles avaliariam a evolução desses grupos. Antes de iniciar esse procedimento de hipnose, só para você ter conhecimento disso, o que eles fizeram? Eles foram lá, fizeram um pre-talk com aquele pessoal que ia participar efetivamente da experiência da hipnose e conversaram com eles que eles receberiam uma visita uma vez por semana a cada 9 meses. E durante essa visita, eles passariam por um processo de hipnose para melhorar, para restabelecer principalmente aquela capacidade cognitiva que estava dentro de um processo de degeneração. Como você sabe, a hipnose ela não tem nada a ver com relaxamento, mas ela pode gerar sim um estado profundo de relaxamento da mente e do corpo. Isso, de certa forma, segundo o entendimento de Simon Duff, ajudava aquele paciente a relaxar o suficiente para se concentrar em ficar fora dos estágios depressivos da doença de Alzheimer. Isso, obviamente, o quanto possível com o uso da hipnose. Manter-se fora dessa depressão, se o paciente conseguisse se manter fora dessa depressão, significava que ele poderia se concentrar na motivação, o que, por sua vez, melhoraria a socialização e as atividades diárias da pessoa. Essa era a lógica por trás.
Quando a gente fala de perda de memória, basicamente, o que o hipnotista deveria fazer dentro daquele processo? Ele deveria se concentrar em vasculhar os modos cognitivos e o contexto da situação para levar aquela pessoa a uma melhora. Lidar com os modos cognitivos seria lidar com a forma como a memória é armazenada por aquele indivíduo em particular, avaliando conceitos auditivos, conceitos visuais, conceitos sensoriais e também até o próprio conceito escrito, porque tem pessoas que assimilam melhor dessa forma. Quanto mais aprimorado, segundo o conceito de Simon Duffy, o hipnotista conseguisse se tornar nessas questões, melhor seriam os resultados obtidos com a memória do paciente. Quanto melhor a memória, mais a pessoa estaria vivendo de uma forma positiva com a doença de Alzheimer. Bom, o que é importante nesse ponto? Em nenhum momento Simon Duffy, em nenhum momento Daniel Nightingale afirmaram que a hipnose curaria efetivamente a doença de Alzheimer. Não é isso que eles estão tratando. O que eles queriam verificar era se a hipnose poderia trazer para aqueles pacientes, para aquelas pessoas, uma vida melhor. Se efetivamente a hipnose poderia influenciar positivamente na vida daquela pessoa que efetivamente desenvolveu aquela doença de Alzheimer. No final dessa pesquisa, comparando os 3 grupos, o Simon Duffy conseguiu perceber que o grupo da hipnose teve uma melhora, e uma melhora muito significativa comparativamente com os outros, principalmente naqueles 9 pontos, ou melhor, naqueles 7 pontos que eu falei para vocês. Basicamente, a gente teve uma melhora da concentração, aquelas pessoas se sentiram mais relaxadas para levar a vida, aumentou a motivação, aumentou a vontade e a capacidade de socialização, teve uma melhora na memória de curto prazo, as atividades diárias e as memórias significativas de evento começaram também a ter um maior valor para aquelas pessoas. Consequentemente, ficou comprovado que Simon Duffy e Daniel Nightingale tiraram dessa experiência que a hipnose pode sim ajudar pessoas com doença de Alzheimer e que essa ajuda é muito significativa. Tanto que hoje existem profissionais especializados, profissionais que desenvolvem a hipnose somente para a aplicação na doença de Alzheimer, somente para a melhoria de vida dessas pessoas que desenvolvem a doença de Alzheimer. Quanto antes a doença de Alzheimer é descoberta, ou melhor, quanto antes a pessoa procura um tratamento com a hipnose para isso, antes e melhor vão ser os resultados que vão ser obtidos durante o processo. É claro que se você já é um hipnoterapeuta, se você estuda a hipnoterapia, você sabe que por trás disso a gente também pode ter questões emocionais. E essas questões emocionais dentro do processo de reeducação, dentro do processo de ressignificação, também podem ser bem efetivas. Podem ser bem efetivas para que a gente coloque o subconsciente da pessoa completamente alinhado com aquela força de vontade que é meramente um impulso inicial, mas que vai ajudar a pessoa a ter uma vida melhor. Consequentemente, não é correto a gente afirmar a hipnose resolve a doença de Alzheimer. Não, e nem Simon Duffy, nem Daniel Nightingale afirmaram isso lá em 2007, nessa pesquisa que foi feita na Universidade de Liverpool. Eles afirmaram sim, e isso cientificamente comprovado. Eles comprovaram isso dentro da experiência deles, que comparativamente àqueles 3 grupos, as pessoas que passaram pela hipnose tiveram uma melhora significativa dentro da vida, dentro do viver, dentro da sua capacidade de concentração, de motivação, de socialização, dentro da redução daquela depressão e daquela raiva que naturalmente vem com pessoas que estão vivendo a doença de Alzheimer. Ok? Então é isso, para que você conheça um pouco mais da hipnose, para que você conheça um pouco mais sobre essa pesquisa de Simon Duffy, de Daniel Nightingale. E se você gostou, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, clica ali no sininho para você poder acompanhar constantemente novos vídeos. E é isso, obrigado por mais uma conversa, mais um bate-papo sobre essa ferramenta incrível e apaixonante que é a hipnose. É isso, valeu e até a próxima.